Hoje o Melhor e Mais Justo fala sobre como construir cidadania em São Paulo, que completa 461 anos nesta semana. Nessa conversa estão aqui comigo Klinger Luiz, arquiteto e urbanista, Binho, poeta, que desenvolve há mais de 10 anos o Sarau do Binho em São Paulo, e Aline Cavalcante, jornalista e cicloativista. Vamos partir da onde a gente parou, né? Então, o Klinger estava falando dessa dimensão de que quando as questões se apresentam, né, elas vão gerando, elas mesmas são motores do debate público, vão empoderando as pessoas, os grupos e os interesses legítimos e diversos da sociedade. Como é que você vê isso, Binho? Desde aquilo que você faz de da onde você está, né? No campo da cultura, da arte, enfim. A gente tem percebido, assim, com a poesia, né, com o que a gente tem feito, com a música também, que impulsiona e as pessoas elas querem cobrar, elas vão atrás, né, começam a fazer outros projetos, outras ideias dali, vai tecendo, né, as redes vão se comunicando. Entre saraus, por exemplo, há uma rede grande, né, que as pessoas estão... E aí, essa semana mesmo a gente foi na Câmara cobrar uma coisa que a gente vem desenvolvendo nas bibliotecas e estava quase para sair fora, por exemplo, e aí o povo do Sarau se uniu e foi para lá para cobrar isso, né? Então, eu acho que porque o Sarau vai trazendo essas informações, é um compartilhar, né? Cada um está no movimento, ou o cara que está na bicicleta, ou o cara que está no veganismo, ou o cara que está na água, na questão da água. Tem gente militando contra o flúor, por exemplo, eliminar o flúor, né, da água, porque o flúor fizeram um teste, até prêmios Nobel, como é que é? Prêmio Nobel. Vários aí defendendo, né? Vários países já aboliram o flúor, né? Que diz que amansa a população, né? Fizeram isso, os nazistas usaram isso para levar os judeus para as câmaras de gás, assim como a Margaret Thatcher triplicou a dose de flúor na água quando a Irlanda estava reivindicando muita coisa. Então é uma espécie de controle biológico com o flúor, né? E não está lá provado que realmente melhora, que isso aí é um resíduo da indústria do alumínio que eles usaram para fazer, dizendo que a cárie, né? E a gente sabe que o que mais tem na estrada do Campo Limpo é consultório de dentista. Então, se fosse bom para a cárie, estava todo mundo resolvido os problemas aí, né? Então tem gente militando em várias frentes e essas informações vão chegando para a gente, né? O pessoal que estava militando no Passe Livre também, muita gente envolvida com a cultura. Então a cultura, ela de uma certa forma, ela vai levando, né? Ela traz saúde, né? Porque a pessoa está ali, está se expressando, se colocando no mundo, né? Então está tudo interligado. Infelizmente separaram a gente, né? A educação separou, né? Aí vem a saúde, vem tudo... Mas, na verdade, isso aí era mais para teria que ter uma coisa mais integrada, né? E aí ficamos brigando, a cultura com a educação e tal. Então, a cultura, ela cobra mesmo. Acho que ali começa a nascer ela tem a semente, né? Você está plantando sementes, porque as informações que... É incrível, mas as informações que a gente recebe através da poesia, do sarau, são informações muito privilegiadas até, assim, eu acho, né? E ali não tem como, depois que a informação chega, você começa, e agora? Né? Uma ágora para pensar a cidade, né? Esses espaços são ágoras, são praças públicas destinadas a pensar a cidade, né? Eu fico imaginando um sarau, um monte de gente fazendo poesia, mas fazendo poesia para pensar a vida, refletir sobre os problemas, analisar o mundo, o seu pedaço, a o sua local, própria existência, o né? global Quem eu e o sou, geral, né? não é? Porque a gente está andando, nesse mundo. A gente vê, acho que nas cidades grandes é mais ainda. Quem eu sou? Quem eu sou nisso tudo? Eu brinquei com a ideia de ágora, porque essa tradição grega, né, nos clássicos, a ágora, essa conversa em praça pública, inclusive com cultura, etc., os espetáculos em praça pública, as pessoas iam à praça pública para debater a cidade, para fazer política, né? Política no sentido de para construir a polis, daí vem o termo política, inclusive, né? Para construir a cidade, tá certo? Mas estamos falando da cidade com várias dimensões muito potentes, produtivas, importantes para uma metrópole como São Paulo, mas ao mesmo tempo temos aqui, né, números imensos de assassinatos, sobretudo de gente da periferia, de negros, grau de violência e de letalidade da polícia no estado de São Paulo e, portanto, também na cidade de São Paulo, um dos maiores do país.
as desigualdades sociais são gritantes, o conservadorismo político, quer dizer, São Paulo, ao mesmo tempo que constrói vanguardas, né, no campo da cultura, da política, etc. Nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, de onde nasceu o movimento sindical mais recente, moderno, né, mais contemporâneo do Brasil. Então você tem acontecimentos ao mesmo tempo progressistas e ultraconservadores, você tem, como disse o Klinger, produções revolucionárias e reacionarismos de todos os tipos. Queria falar um pouco dessa São Paulo, digamos, conservadora, a revista, elitista muitas vezes, né? Aline, como que você vê? Essa São Paulo que olha e fala de gente diferenciada, discrimina preto, pobre, mulher, gay, homossexual, nordestino e assim por diante. É assustador, né? Pensar que é tudo ser humano e que a gente deveria ser muito mais flexível em relação às diferenças. Mas o engraçado para mim é que a coisa da bicicleta, ela caiu na minha vida muito por acaso, mas eu consigo perceber hoje o quanto ela está muito mais associada à questão social do que, de fato, a mobilidade. A manifestação no teu caso, né? Não, e você vê, por exemplo... No geral, você vê, por exemplo, a situação da Rua Honduras, que agora lá em São Paulo, os moradores lá do Jardim Europa, né, que de Europa só tem o nome, porque se inspirasse minimamente na Europa na questão da mobilidade, não teriam feito aquele tipo de fala, né, de intervenção. Eles não querem a ciclovia na rua deles por uma questão social, porque vai atrair gente diferenciada. Porque ciclista, como todo mundo sabe, é gente não qualificada na sociedade que a gente vive. Afinal, a gente julga as pessoas a partir do seu meio de transporte. Se você usa carro grande, você provavelmente vai ser um bem-sucedido. Se você tem um carro premium, uma BMW... Você foi bem-sucedido na vida. Eu que tenho uma bicicleta, coitada, sou uma pobre, perrapada, então, que oferece risco. As pessoas diziam, virão para o meu bairro pessoas pobres andar de bicicleta, eu não quero essa mistura. Né? Ou seja, a gente está colocando em xeque, a partir da coisa da bicicleta, que talvez nem fosse muito a ideia no começo, mas colocando para conflitar essas diferenças sociais. Poxa, a senhorinha da Rua Honduras tem uma faxineira que chega lá de ônibus, mas ela nunca se preocupou com isso, porque é uma faxineira, não tem muito direito na vida. Então, quer dizer, como esses pequenos espaços urbanos que vão sendo ocupados por outras iniciativas traz à tona esse reacionário de novo, esse conservadorismo. Ele sempre existiu, Eles estão aí. Eles estão aí, sempre existiram e são fortes. Mas na medida que a gente coloca para conflitar com algumas áreas da cidade, algumas opiniões, eu acho que a coisa borbulha muito mais. Eu não vejo com problema essa discussão sobre bicicleta, eu não vejo com nenhuma... Eu acho ótimo que ela aconteça. Passou da hora dela acontecer, de dar as caras para quem são esses políticos, essas pessoas que acreditam em esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que, apesar de ficar muito triste com algumas opiniões, ou até alguns jornalistas, algumas coisas que eu não sabia que pensava dessa forma, eu vejo com muita alegria a transparência que a coisa tem tido, sabe? Então, eu acho que o conservador, o reacionário, isso tudo sempre existiu, e que bom que a gente consegue hoje ter força para lutar politicamente para enfrentar essas posições. Poxa, eu acho que a eleição presidencial foi um exemplo disso. Mais uma vez, acho que a juventude teve um papel fundamental. Eu vi o exemplo do Maranhão, inclusive, que elegeu tirou pela primeira vez a família que estava lá há 20 anos, o Sarney. Então, quer dizer, para mim isso foi a juventude, tenho certeza absoluta. Porque quem acompanha o processo lá no Nordeste sabe que quem está na máquina não quer mudar. Quem quer mudar é quem está fora, quem está na periferia, quem ficou alheio a tudo isso, da cidade durante tanto tempo. Quem foi marginalizado desse processo, né? Quem está na máquina do Estado... Coincidência ou não, são os pobres, os nordestinos, os negros, os jovens. A gente está perdendo muita criatividade marginalizada, mas não está perdendo não, porque está procurando novas formas de se manifestar. O Klinger estava falando, aliás, a Aline falou lá no começo, e você falou da marca dessa gestão do Haddad, essa marca de fazer uma intervenção no espaço público, inclusive no sentido, na disputa simbólica da dimensão do espaço e do uso do espaço público. Ela agora fala de uma coisa que vai nessa direção, né? Quer dizer, passar uma ciclovia por dentro de um bairro de classe alta, né? Incomoda, né? Tira o sono de alguns moradores dos jardins, porque, imagina, pode ter gente pobre andando na minha rua. Não tem dúvida de que toda e qualquer intervenção no espaço urbano, ela gera uma nova negociação em termos de poder.
né? E essa negociação em termos de poder, ela aparece no espaço público pela forma de debate, ação e reação. Quer dizer, não é muito recente, mas tem exatamente a mesma cara do que está ocorrendo agora com a implantação das ciclofaixas, a deliberação acerca das estações de metrô. Todo mundo lembra que o bafafá que foi o metrô do Higienópolis, né? Quer dizer, a luta que foi travada por uma população, por um grupo de residentes que se consideram proprietários do bairro, pela simples possibilidade de que ali houvesse uma estação para permitir maior, vamos dizer assim, capilaridade daquele bairro com outros bairros. Inclusive dos prestadores de serviços, trabalhadores, empregados, de etc., serviço e tal. que precisam então, se locomover. Eu considero absolutamente revolucionário todas essas intervenções sobre o espaço urbano, porque essa é a única forma efetiva de fazer com que os conflitos emerjam, ou seja, eles apareçam na cena pública e que se possa de fato saber onde é que está o reacionarismo da sociedade, onde está o conservadorismo, quais são as suas caras, porque se tiver tudo em paz, ou seja, a paz dos cemitérios, ou seja, todos calados, nenhuma mudança, parece que não há conflito, mas o conflito está ali. Ele só não conseguiu se expressar por quê? Porque você não teve nenhuma, não provocou nenhuma mudança no status quo. E esse status quo é o status de uso da cidade. É a maneira pela qual a cidade vai ser utilizada, é a maneira pela qual os investimentos vão estar sendo decididos na cidade. Eu acho que uma outra questão fundamental, presente no plano diretor, presente nas metas de ações e já de certa maneira concretizada, está na ideia estabelecida no prefeito em várias políticas públicas de levar o centro para a periferia, ou seja, de criar equipamentos de centro, ou seja, de uso metropolitano, de forte atratividade nas periferias. Gerar emprego na periferia. Gerando emprego na periferia, ou seja, criar multicentros, ou seja, a ideia da cidade policêntrica, sair do eixo comum de concentração econômica e levar essa concentração para a periferia para fazer com que a periferia crie seus próprios anéis. Ou seja, daqui a pouco nós vamos estar falando da periferia, ou seja, Itaquera vai passar a ter um centro, um núcleo vibrante e vai ter a periferia da periferia. Mas essa é uma questão que já torna a metrópole mais interessante, já torna a cidade mais interessante, porque pelo menos nós já temos dois centros, então nós passamos a ter uma classe, uma elite de Itaquera, né? Bom, mas melhor seria se não tivesse elite. Bom, mas antes de não ter elite, é bom que tenha uma elite desconcentrada, porque pelo menos você já vai ter duas elites brigando, disputando recursos geograficamente distribuídos na cidade. Então, quer dizer, eu considero a política de policentros muito interessante, também considero revolucionária, acho que leva a esse debate e mobiliza e movimenta com esses interesses, com esses poderes e faz com que a cidade fique mais democrática, né? Leva um debate maior sobre a cidade, né? A gente está infelizmente chegando ao nosso tempo final, temos um tempinho final, eu queria já que a gente está celebrando os 461 anos de São Paulo, uma mensagem final de vocês de 30 segundos, assim, um toque para São Paulo. Binho. Bom, que São Paulo seja melhor, né? A gente luta na periferia para que a periferia seja o centro, né? De uma certa forma. Eu, por exemplo, trabalho lá e moro lá, então para mim eu tentei fazer isso, porque essa coisa da locomoção também ia ficar muito difícil. É uma coisa que para mim 2 horas no trânsito não ia, então achei sempre, vou focar aqui. E acabei ficando por ali, né? Já morei em outros lugares fora e voltei para São Paulo. E se eu morar em São Paulo, é Campo Limpo mesmo. Aline. São Paulo a gente humaniza demais, né, essa cidade. Essa cidade é isso, é aquilo. E tem que humanizar cada dia mais mesmo. A cidade é feita por gente, por pessoas como a gente. E eu espero que daqui para frente, de novo, para sempre, ela consiga ser melhor com os outros, porque a gente vai se tornar pessoas melhores. E a gente é que faz a cidade, a gente é responsável por tudo que está acontecendo, a gente merece o que está acontecendo, seja o que for. E que as coisas ruins possam ser repensadas e achar novas soluções para os novos problemas também. Clíngia. Olha, que São Paulo persista, né? São Paulo precisa insistir, persistir. Essa ideia de ingovernabilidade, ela tem que ser desmontada a todo instante. A cidade
é viável, a cidade é possível, né? Se não é possível pensar numa solução integral dos problemas, mas pelo menos numa priorização, num trabalho como o que vem sendo feito, um trabalho de democratização da cidade, da sua discussão. Então, eu acho que nós precisamos insistir em São Paulo. Gente, muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui, o Melhor e Mais Justo, que é um espaço para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo, a vontade de participar nas mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, que tocam diretamente a nossa vida pessoal e coletiva. Vocês viram aqui que alguma coisa também acontece no nosso coração quando a gente fala de São Paulo. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.